só com a boca, eu sozinho, fazia isto. Então, muito boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. Um acordeão, não é o da Sandra. Estamos aqui a fazer uma apresentação de um disco muito especial para nós e calculo para vocês também. Um disco que se chama Música para uma Nova Tradição. Não é nada mais, nada menos que um apanhado dos 4 discos que o João Agordela nos deixou, uma curadoria feita pela Sandra Batista, um disco que está incluído numa coleção que se chama Sempre, promovida pela FNAC. É um catálogo gratuito que podem levar convosco, onde estão basicamente expostos todos os discos, com textos de várias pessoas, também o pensamento que têm sobre eles. Chama-se Música para uma Nova Tradição, mas poderia chamar-se a uma expressão muito, muito interessante, dada pelo João Agordela. Eu creio que foi ao Luís Varatojo, acho que numa primeira, 2 amigos de muito tempo, e acho que da primeira vez que o Luís perguntou ao João Agordela: mas afinal que música é essa que tu estás a fazer nesse tal de megafone? E ele disse que era música para raves e arraiais. Acho que podia ter sido um bom título fica para o próximo volume. Comigo, o meu nome é Henrique Amaro, sou locutor de rádio. Comigo tenho a Sandra Batista, música, acordeonista, baixista, companheira do João durante muitos anos e, como eu disse, curadora deste disco. Foi ela que ouviu de ponta a ponta e, como ela me disse muito bem, fez a viagem dela, que passou a ser também a nossa viagem pela música do João. Porque é algo difícil ouvirmos 4 discos e temos que o sintetizar num lado A e num lado B. O vinil tem esse problema, porque o CD são 80 minutos, não há qualquer tipo de... Enfim, podemos gastar a música, temos todo o tempo do mundo para colocarmos lá a música que quisermos. O vinil tem ali, por questões técnicas, para ficar com um som, diria, bom, só pode levar 23 minutos, pode levar um bocadinho mais, mas 23 minutos é suportável. Portanto, esse cuidado, essa economia, foi todo feito, quer a economia dos temas, quer também a vertente artística, pensado pela Sandra. Comigo tenho também um jovem amigo, já nos conhecemos há muito tempo, o David Pinheiro, jornalista, divulgador, docente também, e é autor do texto que está incluído no interior do disco. O David tem um espaço na internet onde vai fazendo a sua análise, os seus comentários a uma série de discos, diria, essenciais, transformadores, afirmativos na música portuguesa. E foi ele também, ao escrever sobre o megafone, chamou muito a atenção da Sandra e achámos que era justo colocar então e convidar o David a escrever algo para que se pudesse contextualizar, a todos aqueles que não conhecem a obra do João, pudesse contextualizar e pudéssemos, no fundo, estar a ler as palavras dele e a ouvir o disco. A coleção Megafone, infelizmente, eram para ser 5, o destino não deixou que fossem 5, foram apenas 4 volumes. O João, como sabem, faleceu com 39 anos em 2009, mas deixou-nos um legado realmente intemporal e é um prazer poder participar na recuperação da música que fez. Quando preparava esta conversa para hoje, pensava sempre, bem, mas de que é que vamos falar? E umas perguntas, claro, há sempre perguntas, não faltam só perguntas e curiosidades, mas fui ao meu arquivo e recuperei uma conversa que fiz com o João, na altura. Eu não sou capaz de localizar temporalmente a conversa, deve ter sido 98, 99, calculo que foi na altura do 2º megafone. Fizemos uma conversa na rádio, eu voltei a ouvi-la ontem, e retirei 4 sons dessa entrevista. E são através desses 4 sons que vão ser, no fundo, os motivos de conversa para este nosso encontro. Vou pedir então, vamos ouvir o primeiro som retirado dessa entrevista.
Sempre achei que o mais importante era uma ideia. É a ideia de música que tu tens na cabeça. E nesse aspecto acho que estes tempos mais recentes, os últimos 10 anos, foram fantásticos, porque permite dar às pessoas a tecnologia, mesmo não sendo músicos, no sentido técnico do termo, podem sempre materializar a sua ideia de música. E eu neste megafone, independentemente de ter pertencido a uma banda e ter tocado e ter cantado, nos megafones tenho mais essa perspectiva de materializar uma ideia. Então utilizo praticamente tudo o que me vem à mão em termos de sons gravados, de samplagens, de loops, faço também programações. É por aí. É isso. A importância da ideia. Sandra, a importância da ideia era um dos fundamentos no trabalho do João? Olá, boa tarde. Antes de mais, quero que saibam que eu não sabia muito bem para o que é que vinha hoje. Sabia que íamos falar, efetivamente, este vinil, mas este áudio e esta entrevista apanhou-me agora um bocadinho de surpresa. E só assim, há 5 minutos atrás é que o Henrique disse que isto iria acontecer. Portanto, agora estou aqui a digerir a coisa. Basicamente, a ideia e as ideias do João... ele era um bocadinho aquele cientista maluco, ok? Dentro de um laboratório infinito. Porque ele só existia... dentro das próprias ideias deles, que tinha que o surpreender, ele tinha que juntar aquela poção com a outra para dar algo que o acrescentasse. Portanto, ele estava permanentemente nesta busca. E Megafone é o início, portanto, este primeiro álbum e o segundo é precisamente o início de algo que para ele também foi uma surpresa. Não é? Primeiro encontrar a música toda tradicional. Ele tropeça completamente num álbum do José Alberto do Michel Giacometti e fica perplexo como é que até então ainda não tinha encontrado a base da sua cultura portuguesa, e é precisamente ali que tudo acontece. E pronto, e vem para casa, não é? Com todos aqueles aparelhos que tinha e eletrónica, e começa a fazer a junção entre as coisas, entre aquela coisa urbana com aquela coisa rural. Sim, vamos falar. Os outros 3 sons que eu tenho também vão focar-se muito nisso, até vão focar-se numa história curiosa que eu já não me lembrava, que tropecei nela no livro que o meu amigo e jornalista Ricardo Alexandre escreveu, A Vida de Marinheiro, e tropecei nessa história e tropecei, claro, novamente no som onde o João descreve esse encontro. No fundo, onde é que ele encontrou esse tal disco do Michel Giacometti. David, qual é a primeira vez, quando é que foi a primeira vez que tu tropeçaste nesta ideia disruptiva, que era uma palavra que não se usava na altura, não é? Há palavras que têm a sua vida própria nesta ideia musical disruptiva do João. Boa tarde. Antes de mais dizer que é um prazer participar nesta edição do Megafone e participar com o texto também na coleção da Fonograma. A tua pergunta leva-me a algo muito curioso que eu estou a viver aqui neste momento, que é a primeira vez que eu ouço o Megafone é no teu programa, precisamente no 100%, alguns em 1997 ou 98. Eu conheci a Sandra Batista aqui nesta mesma FNAC Chiado, algures em 2017, quando da reedição dos Sitiados, mas a pessoa que me introduziu o universo João Agordela foi o meu pai, que está ali sentado, já ali com a máquina fotográfica. Portanto, isto é muito curioso de estarmos aqui todos neste momento. Portanto, eu lembro-me de ter ouvido o Megafone nessa altura e lembro-me de ficar... terá sido um misto de fascínio com surpresa e alguma estranheza também. Porquê? Porque eu, na altura, lembro que eu já gostava muito de drum and bass. Eu não vou dizer que já tinha os discos, porque, na verdade, o que eu ouvia era rádio, ouvia a Antena 3, ouvia a XFM, ouvia o FX Twin, claro que, sei lá, os Prodigy, por exemplo, eram mais próximos, e, de repente, eu vou encontrar essa colisão desses sons, desse laboratório químico da eletrónica que vinha, sobretudo, de Inglaterra, com o universo da música tradicional portuguesa. E eu tinha crescido, eu nasci em 1982, e eu, em miúdo, ouvi, graças ao meu pai,
Sérgio Godinho, Zeca Afonso, Zé Mário Branco e até mais algumas coisas. E, portanto, esse universo da música tradicional portuguesa, enfim, mais ao nível dos arranjos, claro que, sobretudo, o que esses cantautores tinham e ainda hoje têm é uma relação ao nível dos arranjos. Mas esse universo não me era estranho e, de repente, eu vou encontrar aquela colisão e fiquei assim, na minha inconsciência, porque, obviamente, não tinha uma racionalidade construída sobre isso, mas, de repente, eu fiquei surpreendido. E como eu comentava há pouco ali convosco, eu não me recordo de, as primeiras vezes que eu ouvi Megafone, de ver o nome do João associado. E, portanto, eu ouvia aquilo um bocadinho no meio de outras coisas que também aconteceu na altura, desde o Alex FX, assim, uma série de figuras ligadas à eletrónica subterrânea, e o Megafone era mais uma. E só depois, para aí em 98, com o segundo Megafone, é que se dá esse encontro com a imagem, com a figura identidade do João, é? exatamente. Sim. Houve um início da... Eu não me lembro quando recebi, lembro-me do lado minimal da capa. Vou buscar aqui a mala do Sport Billy, até para vos mostrar. Portanto, aquele disco, isto é a obra de Megafone. E posso mostrar-vos aqui o primeiro. Isto é o que aparece. Não há qualquer tipo, mesmo lá dentro, isto é a capa do disco. Atrás o alinhamento e diz Megafone, só isto, minimal, não há qualquer tipo de referência, quem gravou, quem toca o quê, havia esse... Curiosamente, Henrique, nesse álbum, eu pergunto ao João, mas não há aqui uma referência do autor disto? E ele, mas eu não fui autor disto, eu só juntei as peças. Portanto, na cabeça dele, na altura, isso é só agrupar uma recolha daquilo que já foi feito, da recolha, não é? Com as batidas que ele tinha. Portanto, ele nem se sente autor daquilo, que é incrível. Portanto, na cabeça dele ele não tinha que ter aí um nome, e não há um nome nenhum aí, é incrível mesmo. É engraçado, quando se fala em música tradicional, é claro que a música tradicional entrou-nos pelos ouvidos por outros nomes, tal como entrou nos ouvidos do João. José Mário Branco, Sérgio Godinho, o Fausto, enfim, todos eles resgataram esse lado tradicional do folclore e trataram-no do ponto de vista de canção. Mas havia um desconhecimento que eu acho aqui muito interessante, que era, nós não conhecíamos a fonte. Não é? Há um fascínio do João por descobrir, quer dizer, já estava a beber uma água que já estava engarrafada, não é? Mas eu acho que essa descoberta do disco de Giacometti é esse fascínio por ter descoberto a fonte de onde vinha tudo aquilo. Sim, eu acho que aquilo que se falava no início sobre a questão da ideia, não é, do processo, eu olho para a discografia do Megafone como um campo aberto, não é? Ou seja, é quase como se nunca houvesse... Claro que há um resultado, mas acima de tudo eu acho que o que há é o processo, e o processo é exatamente isso. Eu vejo muito, e essa ideia de laboratório, ao mesmo tempo de olaria e ciência, não é? Eu acho que é muito isso que define o Megafone. A Sandra melhor do que eu poderá dizê-lo, porque há sempre ali uma ideia de experiência. Deixa ver o que é que acontece se eu juntar aqui, deixa ver se aqui com a caixa de ritmos e com estas recolhas de Monção ou de... Certo, mas há uma coisa que por acaso nunca foi vá lá, descoberta e aprofundada, que é, nós também nunca ligámos muito o João, e aí a tua ligação com ele, nunca ligámos o João a uma música, ou melhor, ligávamos a uma música dita dançável, mas não necessariamente com eletrónica. Como é que... Sem dúvida, não é? Tu vais de Sitiados, não é? A referência que tens de João é Sitiados, ok? E na altura Sitiados é aquela banda portuguesa que junta ao folclore, não é? De uma forma... Mas ali a referência era o António Mafra, não era? O conjunto António Mafra. Sim, mas com uma energia muito rock, não é? Muito pop. E, portanto, aquilo era um bocadinho desconcertante na altura, em Portugal, não é? Estamos a falar aqui dos anos 90. Claro que quando surge Megafone, ninguém está à espera. Aliás, há uma curiosidade. Quando Megafone faz os primeiros espetáculos, e na altura era eu, o Samuel e o João, já depois do Paulinho, havia malta que contratava o João, Megafone, a pensar que era Sitiados. Ok? Claro, a meio do espetáculo aquilo era tipo, vão-se embora, nós não queremos isto.
porque aquilo não tinha rigorosamente nada a ver. O que nós encontramos antes dele, e se fomos mais uma vez essas ligações, se houve alguém que aprofundou essa ligação à fonte, e acho que o João foca isso, é a Banda do Casaco com a Tichitas. É capaz de ser o único onde há uma certa modernidade, há uma total modernidade trazida por essa grande instituição que é a Banda do Casaco e a ligação à fonte trazida pela Tichitas. Mas depois, este disco abre uma caixa de Pandora. Tu tens até a Sétima Legião, não é? A Sétima Legião, no Sexto Sentido, é um disco onde realmente há um aprofundamento daquilo que é o Júlio Pereira com os Rituais. Quer dizer, há uma série de coisas que se sucedem um bocadinho depois do João abrir esta caixa. Eu acho que sim, acho que o disco da Sétima Legião, o Sexto Sentido, que curiosamente é um disco um bocadinho, como é que eu ia dizer, se calhar quem gosta muito da Sétima Legião olha mais para a década de 80 e não exatamente para o Sexto Sentido, mas é um disco que eu acho muito bem conseguido e que de facto tem muito a ver ao nível do processo com aquilo que o João fazia, mas eu acho que hoje em dia, hoje 2024, e se olharmos aos últimos anos, é que a ideia do João de facto se tornou uma ideia aceite e praticada. Aliás, deixem-me brincar com o título de alguém que hoje em dia tem um processo semelhante ao que o João tem, que é a Ana Lua Caiano, que tem um EP que se chama Cheguei Tarde Ontem, porque eu acho que o João chegou cedo à manhã. Porque, e eu vinha a pensar nisso quando e também escrevi um pouco sobre isso, mas vinha a pensar nisso quando vinha aqui para a conversa, que é, a verdade é que eu não estava, eu tinha na altura, portanto, 97, 98, tinha 15, 16 anos, portanto, a minha consciência do meio era naturalmente diferente do que é hoje. Mas o que eu me recordo da música portuguesa, e eu era já um ouvinte bastante atento, e agradeço-te, e ao meu pai também, e aos músicos, que principalmente o que eu acho que é a marca desses anos do final da década e início dos anos 2000 é muito a anglificação da música portuguesa. E nesse aspecto eu acho que o João estava em total contraciclo com aquilo que estava a acontecer, pensando nos exemplos mais conhecidos, no caso dos Gift e dos Silent Sword, mas outros, e a meu ver bons exemplos, Hipnótica, Zen, Blasted Mechanism, ou seja, eu acho que aquilo que o João fazia não era muito compreendido, apesar de haver de facto, mas repara que esses exemplos também são pessoas que de alguma forma compreendem esse universo. Mas eu acho que essa ideia só hoje é que de facto ela quase que me apetece ser que se tornou norma e tem muitas latitudes e muitas geografias, mas ela demorou muito a ser pacificada, porque eu acho que essa pacificação tem a ver com o nosso passado, tem a ver com a relação com a própria cultura do país, portanto, é uma questão política. Eu não sei se me estou a adiantar demasiado. Não. Estás a levantar pistas para aquilo que eu queria falar, porque eu também acho que... Deixa-me só dizer uma coisa, diz. por acaso é curioso, porque se ele estiver a fazer megafone, como a Sétima Legião, e a buscar aquele lado e introduz na própria banda, é uma coisa. Sitiados, se ele vai buscar, imagina, este tipo de coisas e introduz em Sitiados, não tinhas isto. Ok? Tu tinhas Sitiados a trabalhar numa música tradicional portuguesa, que fazia todo o sentido. E não íamos chegar aqui. A piada é precisamente essa, é o corte radical que ele faz. Sitiados é uma coisa, é uma gaveta, megafone é outra, e depois os projetos a seguir ainda serão outras gavetas, mas completamente distintas. Sim. Isso acaba por ser engraçado. E a viverem em paralelo, não é? A viver por tudo acontece. O megafone é feito já numa fase final de Sitiados, o outro do megafone é feito ali perto da linha da frente. Sim. E o último já abre a porta depois para a Naifa. Uma última pergunta antes de passarmos aqui para o segundo som que temos para ouvir hoje, do João. Havia uma intenção de fazer dançar? Eu acho que a dança, do mesmo modo que os Heróis do Mar no início dos anos 80, havia uma intenção que se calhar foi aquilo que o 25 de Abril, se calhar, não nos trouxe, eu lembro-me do próprio Pedro Aires Magalhães dizer que quando saíram os Heróis do Mar, com uma música muito... Mas nós não sabíamos dançar. Nós, portugueses, não sabíamos dançar. E essa libertação do corpo, essa relação com o corpo, que se calhar ainda hoje estamos a descobrir. Havia no João uma vontade de fazer o seu público, os seus ouvintes, dançar? Inicialmente, não. Inicialmente, aquilo era mesmo experiências e deixa ver no que é que isto vai dar.
Isso acontece num espetáculo em França. Em França há um convite para Megafone ir tocar. Acabámos por tocar, fazer lá um espetáculo e depois fizemos mais 3. As pessoas adoraram aquilo. E pela primeira vez na vida começas a ver pessoas a dançar Megafone. Os franceses. Os franceses. A culpa disto tudo é dos franceses. Mas eles se calhar também já tinham um hábito de ouvir coisas semelhantes. Claro que sim. Não. Nós é que éramos, peço desculpa, uns merdas, completamente, em relação à nossa própria música. Aquela frase que o Tiago Pereira vai buscar maravilhosamente ao João, que a frase é do João, e a melhor homenagem que o Tiago Pereira pode fazer ao João é precisamente a música portuguesa a gostar dela própria. Porque o João consegue fazer com que os portugueses comecem a reconhecer o seu próprio trabalho, não é? A própria música, a nossa própria identidade. Porque a música é isso, é a identidade de um país, é a nossa identidade. Só que nós ficámos fechados tantos anos que tudo parecia mal, a gente não se podia mexer, nós não nos podíamos opinar, nós não podíamos fazer rigorosamente nada porque nem sabíamos, nem tínhamos comparação. Com aquilo que tínhamos comparação era anglo-saxónico, eram coisas lá de fora e pouco mais, portanto a coisa era muito limitado, portanto nós não tínhamos essa comparação e também não queríamos cair no ridículo. E o engraçado do João, e ele sempre mostrou isso, é que ele estava-se a borrifar no ridículo, portanto ele não estava nem aí, ele queria estar a fazer coisas e aquilo fazia-lhe sentido e aquilo acrescentava. Então, bora. Então é este o caminho. E isto é realmente a grande inspiração do João. Numa altura sem internet, praticamente. Posso só dizer uma coisa? Eu, quando escrevi o artigo nessa página, que é o Retropolitano, onde tenho escrito sobre uma série de discos e bandas essenciais da música portuguesa, eu reouvi a discografia de uma ponta à outra e o que me parece é que no primeiro Megafone, o que tu tens aí, era muito fragmentado, era muito psicadélico e a partir do segundo há uma organização que talvez correspondesse à ideia rítmica de haver uma intenção de fazer dançar e portanto aquilo que a Sandra estava a dizer a mim faz-me sentido enquanto ouvinte. Sim, mas o segundo disco, atenção, ele vai buscar os amigos, músicos, nomeadamente o Jorge Buco, que está ali também, e foi buscar o elemento de Sitiados, na altura, em que vai buscar amigos, músicos, para acrescentarem, portanto, tu como músico, se eu te desse megafone, como é que era o megafone em relação ao teu trabalho, como músico? Como é que tu vais transformar esta música? E isso tem muita piada. Sim, aqui está até a escassez de meios que o João tinha na altura. Porquê? Porque havia a ideia de, o que eu li a propósito era, se calhar a primeira ideia do João era que, se fosse hoje, entregavas a 12 bandas e hoje seria possível entregares 12 cartas, não é? Entregares estes dados para constrói-me então a tua música. E hoje temos 12, no mínimo 12 criadores musicais que se pudessem apropriar, na altura não. Na altura não tinhas. Na altura tinhas que fabricar esses, não é? Fazes com os teus amigos que estão mais ao pé, não é? E ele tinha amigos, pá, mesmo. Por exemplo, estou-me a lembrar também do Nuno Paulino, que é uma pessoa, por acaso, não o consegui introduzir aqui com muita pena minha, ele devia estar aqui também, mas pronto, há de haver outro trabalho, que é um megafónico também, mas aliado mais ao teatro de rua. E era uma pessoa que compreendia muito o João e o João também ia buscar coisas, isto só para não estarmos só na área da música. Ele também se identificava imenso com esse Nuno Paulino e o Nuno Paulino usava muito megafone e ainda usa, não é? Ampliando assim várias áreas, percebes? E isto, mas lá está, era o conhecimento que o João tinha das pessoas, portanto, só conhecendo a ti é que tu ias trabalhar comigo. A proximidade. A proximidade, como é evidente. Tu quiseste trazer para aqui também. Eu não sei funcionar de outra maneira. Vamos ouvir um segundo som, que eu acho uma história também muito, muito boa, que já não me lembrava dela e que ontem relembrei. No meu caso em particular, foi um disco de recolhas. Ou seja, aquilo que despoltou em mim todo este trabalho, isto já não é de agora, quer dizer, o primeiro Megafone é de 97, mas isto já era uma coisa que me tinha chamado a atenção antes. Para mim, o que me chamou a atenção foi um disco de recolha.
E o que é engraçado é que é um disco que me podia ter passado completamente ao lado, e neste caso toda a música de raiz me podia ter passado ao lado, como passa em relação à maioria das pessoas. Isto é uma história simples, que foi andar à procura de discos na Feira da Ladra, ter tropeçado num disco, ter comprado o disco único e exclusivamente porque achei que a capa era muito gira, e depois ter começado a ouvir música portuguesa como eu nunca tinha ouvido até aí. Abram-se as portas do paraíso real. Abram-se as portas do paraíso real. Abram-se as portas do paraíso real. Feira da Ladra não é tropeçar num disco pela capa. Pela capa. E só podia ser Giacometti, porque o José Alberto Sardinha, que é outra das fontes para todos os sons que aqui ouvimos, são, eu acho que não há nenhum em vinil, já são edições, acho que há uma ou mais, mas já são todas em CD. Tens memória da entrada deste disco lá em casa? Tenho, e era inaudível. Peço desculpa. Estavam à espera de outra coisa. Porquê? Porque, repara, nós vivíamos juntos, não é? O João, temos de fazer aqui um enquadramento. O João era um ermita, era uma pessoa sociável, mas era um ermita. Ele tinha que estar sozinho dentro daquele espaço. E nós temos um anexo do qual ele fazia lá a música. Portanto, ele era praticamente o meu vizinho, ok? Eu só lhe dizia, não queres comer? Não queres? Porque ele passava 24 horas a criar música, ok? E quando tu dizes 24 horas, é 24 horas. Nós estamos a jantar e ele está. Ele está permanentemente com algo, com uma ideia na cabeça, que tu habituas-te a estar assim com essa pessoa. Portanto, já não é normal. Já não é normal, é normal. Passou a ser normal, não é? Mas isto em relação à pergunta que tu estavas a dizer não era esta. Da chegada do inaudível disco. Do inaudível. Eu venho de um lado, também tenho que fazer aqui um enquadramento, do acordeão. Era miúda, aprendi a tocar acordeão. Na minha adolescência, aquilo era horrível. Ninguém queria, os meus amigos não queriam ser meus amigos porque eu tocava acordeão, era uma foleira, era uma bimba do pior que existe, e eu na altura também não tinha referências nenhumas, e eu, ok, parei, não quero tocar mais acordeão. Em 90, quando sou chamada para sitiados, ok, vem acordeão. Isto para dizer o quê? A minha escola é toda ela muito folclore. Na altura, quando se aprendia a tocar acordeão, era tudo, as tínicas do ololé, os corridinhos, isto. E eu pus um chip no meu cérebro, que aquilo era tudo foleiro. E eu não quero nada daquilo na minha vida. Eu sou outra coisa. Eu punho o acordeão nos Doors, nos Clash. Eles não sabiam, mas tinham essa vertente. Para ir treinando e tudo mais. E era assim que introduzia também o acordeão em sitiados. Portanto, quando o João vem com aquelas vozes que me remetem a um passado que para mim foi extremamente traumatizante, que era aquela música tradicional portuguesa, o folclore, eu fechei logo a porta. Eu não quero isto. Isto para mim, eu não consigo ouvir isto. Mas isto era a melhor coisa que eu podia dizer ao João, não é? Porque ele alimentava-se disto. O facto de eu não gostar, ele teria que ir ali, estás a ver, dar ali, até provar-me que aquilo é realmente algo novo e algo interessante. E isso foi... conseguiu, pois claro. Conseguiu logo no primeiro disco. No primeiro disco, logo. Sim, no primeiro disco. Eu adorei o primeiro disco, mesmo muito. Já falámos nisso, não é? Nessa incansável procura de estímulos, não é? Essa necessidade de ter estímulos que o fizessem criar. Tu notas aqui, e há, por exemplo, dentro da música tradicional, e o João também falava disso, quer dizer, as canções de trabalho, há espiritualidade, há amor. Existia algum tipo de temática dentro da tradição que fosse mais próximo do gosto dele? O grande trabalho que ele tinha mesmo era de recolha e de seleção. Todos nós sabemos o que é trabalhar, selecionar o que quer que seja, tanto imagens como som, como artigos, o que quer que seja. Selecionar é um trabalho imenso. Em áudio é maior ainda, não é? Porque está sempre muito atento a todas as vozes. Portanto, ele iria buscar histórias que ele achava piada, aquelas histórias de Faca e de Alguidar, que há bastante, as canções de trabalho, interessava-lhe bastante, aquela comunicação que havia entre o homem e os animais, por exemplo, aquela canção, não é? Ou, por exemplo, aquela coisa do moinho, aquilo tem um nome, agora estou-me a esquecer, aquela roda,
A moagem, sim. Há várias letras, várias canções com essa canção que ele usa também. E isso ele ia buscar muito mais esse tipo de coisa, que tivesse ali uma mensagem e que houvesse uma intenção de trabalho. Basicamente é isso. Falando nos 4, já que ouviste tudo, David, és capaz de os separar, não é? O que é que cada um destes discos, e vou passando... Aqui também há algumas curiosidades. Portanto, aqui temos a mãe do João. A mãe do João, na primeira capa. Segundo, A avó do João. Maria Guardela. Este terceiro já é uma... É o pop. É o pop, é o disco pop, onde tem o aboio, não é? Aquele que se tornou... É um Smells Like Teen Spirit. É o chique fininho do Megafone. Era aquele que, se tivesse a introduzir Megafone em sitiados, era um bocadinho isso. Ok. Sim, era por aqui. E o quarto? É ao despir completamente o lado antes e passar a ser o João Aguardela com aquelas letras no ano em que ele grava esse disco. Portanto, já é ele sozinho, já deixa de ter as vozes. Estão lá as vozes também, mas é ele assumir e à procura de uma identidade, tanto assim que ele vai buscar um registro de voz que nunca foi cantado. E tu, no primeiro, tu estranhas o que é isto, não é? Que voz é esta? Mas depois aquilo entranha-se. Aquilo é tipo, uau, isto é... O que é isto? O primeiro era aquilo que eu dizia há pouco. Eu acho que é um disco... Acho que nota-se muito que é uma experiência inicial de... Vamos ver o que é que sai daqui. Está tudo em aberto. Tudo ao mesmo tempo agora. Sim, exatamente. E eu gosto muito por isso. E nota-se muito essa ideia de fragmento, lá está, de corte e colagem, e ao mesmo tempo de ir beber uma série de coisas que estavam a acontecer em Inglaterra, FX Twin, Prodigy, por aí. Acho que o segundo tem muito essa ideia de encontro com as pessoas, incluindo contigo também, naturalmente. E acho que o segundo, acho que todos eles têm um bocadinho um elo de consequência entre eles, não é? Todos eles têm uma ligação para o seguinte, porque por exemplo, o terceiro, que dizias que é o mais pop, de facto é o mais organizado, é o mais standard. É o mais audível. É? O aboio é a canção de trabalho, não é? Como dizem os brasileiros. E aliás, há uma história engraçada que eu acho que está no livro do Ricardo, que é do aboio passarem algumas pistas de dança, não sei se no Lux, e de gerar, lá está, um misto de fascínio e repulsa. E ao ouvir a discografia toda do Megafone, quer dizer, para mim não me causa repulsa nenhuma, mas não me surpreende, porque há sempre essa ideia de... Há sempre qualquer coisa de novo, há bocado usavas a expressão disruptivo, há sempre qualquer coisa de... É qualquer coisa diferente que está ali a acontecer, e ao mesmo tempo, passando ou tentando entrar na cabeça do João, ele próprio se está a fascinar com aquilo. Eu sinto muito essa ideia do miúdo na loja de brinquedos. E ele está a brincar com aquilo. E isso é muito engraçado, até... E eu acho que tem tudo a ver com essa ideia de não ser reconhecido, pelo menos de todo ser reconhecido como foram os sitiados. Não, ele não tinha esse interesse. Claro. De ele próprio não estar muito preocupado com isso. No fundo, o que ele queria era experimentar, brincar, criar uma... Não sei se tem essa intenção de criar uma linguagem nova, mas de abrir caminhos antes de mais para ele. Não é? Antes de mais para ele. E isso é muito interessante. Realmente, aquilo que a Sandra dizia do último, eu também noto isso, que é mais vocal da parte do João. É uma abordagem vocal que tanto me lembra o Zeca Medeiros, sem dúvida, como me lembra o Tom Waits. Sim. E também um bocadinho, eu acho que no último, a presença do baixo. E estamos a falar de um tempo em que a Naifa já existia, portanto o João já era baixista da Naifa. E no último nota-se esse corpo, esse corpo mais grave. Mas atenção, o João tocava os instrumentos todos. Gaita de foles, tudo. Possas imaginar, punhas um instrumento e ele tirava... Tu não achas também que o Megafone abriu aqui uma coisa? O João, se olharmos para ele, e quem teve a sorte de o ver ao vivo, acima de tudo nos sitiados, era o animal de palco, não é? Era incrível. O animal de palco. O performer, mais uma vez, um performer como Portugal
por acaso nunca tivemos muitos, não é? A geração de 80 é muito boa, porque nos dá muitos performers, alguns ainda recordados, não é? Temos desde do Rui Reininho, Manuel Cruz hoje em dia, não é? Mas o Adolfo, o João Peste, enfim, nós tivemos realmente a década de 80 está repleta de performers. E aqui há uma espécie de um recolhimento, não é? O João com o megafone recolhe-se nessa perspectiva. Mas isso foi Sitiados, porque Sitiados dá-te uma altura, não é? Dá-te uma projeção incrível logo no primeiro disco, com o tema da vida de marinheiro. Isso foi o cartão de cidadão, foi o nosso bilhete de identidade. Permitiu-nos, foi um passaporte que nos permitiu ir para todo lado. Foi a sorte que nós tivemos, ok? Na cabeça do João e na nossa, nunca houve a intenção de haver uma segunda vida de marinheiro. Nunca. Mesmo na próprios Sitiados, ele queria experimentar outras coisas. Cada álbum de Sitiados também são álbuns muito diferentes. Quando chega ao último, sentes que já estás a repetir um bocadinho a fórmula do primeiro disco. E é aí que ele diz, quando tivermos coisas novas, a gente volta. Até lá, Sitiados acabou. Porque a ideia dele era esta. Portanto, não é ter sucesso ou ter protagonismo. Por acaso, até se teve com Sitiados. Mas a ideia dele é sempre sentir que está a acrescentar. Sim, mas há uma coisa que une tudo, que é realmente tu chegares e veres ali, para já vês uma banda alegre, uma banda que quer fazer quer mostrar uma festa, quer fazer uma festa em palco. Tu vinhas dos anos 80, que é o negro, o escuro, o fechado, o underground, não é? E de repente tens ali uns putos novos, com cores e a curtir a vida. A fazer a festa. Nem era permitido. O A Noite, que ainda vem da década de 80, é muito mais sombrio, não é? Muito mais taciturno do que depois vai ser o Vamos ao Circo. Olha, o Rezende foi que escreveu A Noite. Também. E a Vida Marinheira também tem lá uma parte. Vamos ouvir agora também, já que falaram aqui nessa coisa de o que é que os outros pensavam disto, não é? Vamos ouvir um terceiro som que fala um pouco dessa terra de ninguém, para o qual o João não estava muito importado, mas vamos ouvi-lo nas palavras do próprio. De certa maneira eu acho que sou um bocado pop demais para o campo da música tradicional e tradicional demais para o campo pop. Então fica ali no meio. Ou seja, as pessoas com quem eu convivo, e desde há muitos anos músicos, são da área pop, vamos chamar-lhe assim em sentido alargado, e nunca tive, elas gostam do trabalho, acham piada, mas nunca passou muito daí. Do campo tradicional, também não é por aí que eu quero ir. Ou seja, não é natural da minha parte, não seria verdadeiro e honesto da minha parte ir por esse lado e tentar agora ser um músico tradicional, porque não é essa a minha ideia. Portanto, acabo por ficar um bocado sozinho. E sozinho com as dezenas de pessoas que cantam e que tocam e que eu uso os samples das recolhas, evidentemente. Sozinho com as minhas velhinhas, não é? Estás a ver? Como lá no nem anexo, em casa me compreendem como é que os outros são de compreender. E com as ovelhas. Aquilo era uma casa cheia. Mas foi uma desconfiança que eu acho que foi... Bem, há uma coisa que também temos que... Eu acho que o megafone, apesar de obscuro, apesar de ter chegado apenas a alguns, esses alguns foram conquistados por ele ser o Agordela, não é? Houve uma atenção a partir do momento que se percebe que é o João a fazê-lo. Isso ajudou, acredito que tenha ajudado um pouco, não era uma pessoa, e ajudou também o espanto a que isso acontecesse. Mas achas que esta desconfiança, esta terra de ninguém, o General D também fala disto, em 90 e pouco falava disto, dizia numa outra perspectiva, e é um dos discos, o Pena de Chão Carapinha na Céu, ele também dizia, o último tema que fechou o disco, que é um discurso que eu acho extremamente contemporâneo, sou demasiado preto para Portugal e demasiado branco quando vou à minha terra, quando vou a Moçambique. E aqui era a mesma coisa, não é? Muito pop para o trad e muito trad para o pop. Porque não há uma definição, não é? É fácil tu dizeres, olha, isto é rock ou isto é pop, é fácil fazeres esse rótulo, e ali não havia, não é? E não há mesmo. E ele próprio não se identifica, não se identifica... O etnotrad, mais uma vez, não é? O etnotrad era algo que cá não... Sim, eu acho que o território das ambiguidades pode ser... É um território muito fértil, do ponto de vista criativo, e pode ser muito solitário. E por acaso, eu acho que é uma das marcas ao ouvir o megafone, eu acho que também se houve um bocadinho esse eco da solidão, enquanto os Sitiados ouvia-se muita gente, não é? Parecia quase uma fanfarra. O megafone não, é muito... não é só, eu percebo a ideia, de facto não é a obra de um homem só, porque esse homem só rodeia-se de pessoas que fizeram sons,
E pegando uma coisa que se dizia há pouco sobre essa ideia da música ser para dançar, aquelas melodias, pelo menos a maioria, pedem, a meu ver, pedem coisas físicas, pedem ritmo, pedem agitação, pedem dança, sim. Mas eu acho que nesse aspecto, até nisso o João foi um visionário, porque hoje em dia que se fala tanto dessa ideia o produtor de quarto, essa ideia do o produtor que vive, portanto, aquela pessoa que faz música em casa. O João é de uma geração que, para tu mostrares a tua música, tens de ir para um estúdio, não é? E um estúdio era 9 contos à hora. Pois. Portanto, há aqui uma descoberta, há uma coisa que ajuda realmente a tecnologia, não há só o encontro à hora, com... na altura. Sim. Era impensável. Só através de uma editora, a editora é que te financiava um disco. Era impossível tu fazeres um disco... Sim, a experimentação. E quando vais para o estúdio, raramente ias para experimentar, ias para colocar as coisas pois, na fita, não é? podias enganar A muito. experiência custava caro. Entrando na intimidade e nesta pista, e nesta pista que o David, no fundo, levantou aqui, é que estamos numa altura em que também, se calhar, os primeiros a descobrirem isso... na década de 90, as coisas aparecem, se calhar, os tipos que faziam os beats para o hip-hop, não é? São beats feitos em casa. Mas, mais uma vez, o rap público é todo gravado num estúdio. Hoje não seria necessário. Muitos dos discos e dos grandes sucessos que ouvimos hoje são totalmente feitos em casa. Entrando na vossa, diria, intimidade. Portanto, dentro desse anexo que havia, onde o João vivia... Grampar com as velhinhas. Quais eram as ferramentas? Tinha um computador? Tinha... Todo o dinheiro que ele ia ganhando, e Sitiados ganhou-se bastante dinheiro, ele ia comprando sempre material. Então comprou uma mesa de mistura grande, daquelas mesmo profissionais. Portanto, ele tinha mesmo uma mesa de mistura, com 24 entradas, que estava para fazer muita coisa ali, e depois comprou uma Groovebox, que era uma coisinha, um aparelhinho que carregava em 2, 3 botões e aquilo tinha ali uns sons que conseguia casar uns com os outros. Depois comprou um Akai que consegue ser melhor do que aquela Groovebox, e começa a entrar neste mundo das máquinas, mas é ele que tem que fazer os beats, não é? Portanto, todos estes beats, hoje em dia, a gente vai ao computador e, se quiser, carrega num botão e tens 300.000 drum and basses, não é? Estes eram artesanais, não é? Estes eram artesanais. Ele criava o bom, pum, 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 e depois punha o resto, não é? Portanto, aquilo era uma dinâmica, é por isso que ele estava sempre a trabalhar, não é? Sempre a abolir. Sempre a abolir. Já falámos da desconfiança. Ainda não falamos aqui de uma coisa que realmente há pouco abordaste isso, que foram as apresentações ao vivo. Foram muitas? Ainda foram algumas. Portanto, sempre contigo? Não, inicialmente foi ele e o Paulinho. O Paulinho dos Ramp. Dos Ramp. O Paulinho, Megafone, o baterista dos Ramp, sim. Yeah, começa ao vivo com o João e o Paulinho. Paulinho era um baterista de heavy metal. Heavy metal, que vai para o tradicional, radical. Por acaso foi bem metido ao Paulinho. Ele vai-me convidando para ir pondo acordeão, uma vez ou outra, e eu vou pondo, mas sempre a querer sair. Estava naquela fase, não quer nada com música nesta, mas pronto. Depois chama o Samuel e começa a fazer alguns espetáculos com o Samuel, só os dois. E logo a seguir chamam-me para fazer um setzinho acústico em que tocava baixo, e é aí com o baixo, e concertina. Não era acordeão, foi concertina. Okay. Na altura também andava a aprender a concertina. Então o máximo que vocês fizeram foram 3 pessoas, não era? Éramos 3. João, tu, o Samuel e o Samuel. E apresentações aqui existiram muitas? Falaste nesse concerto em França? Em França fizemos vários. Lá está, porque tocaste num dia e este dia prolongou-se. Pelo menos mais 10 dias. Porque tocas num sítio, o outro sítio também te quer lá, e aquilo funciona muito rápido. Aquilo é mesmo incrível. E estava tudo a acontecer em Megafone. Megafone era um projeto para a França. Ainda hoje continua a ser. França é um bom polo. Tu hoje em dia tens, Henrique, eu acho que hoje em dia cá começas a ter isto, que é a curiosidade à séria. Por exemplo, tens o caso da Ana Caiano, estavas a falar há pouco, e outros mais, em que tu queres mesmo ver. Não é porque o outro falou, mas tu começas a ouvir e isto é interessante. Tu tens uma curiosidade que tu antes não tinhas. Portanto, foi-te ensinada esta curiosidade também. Foi aprendida
a gostar deste tipo de música e a descobrir esta música com aquele artista. A propósito disso, eu gostava de acrescentar uma coisa sobre essa ideia de falarmos da questão da tecnologia em relação ao processo, mas eu acho que há também a dimensão da comunicação, porque parte disto que a Sandra acabou de dizer deve-se, eu acho que muito à comunicação, e obviamente a imprensa e a rádio era onde o megafone tinha espaço. Mas não era, eu lembro-me de, eu comecei, peço desculpa pela publicidade, mas eu comecei a ir à Carbono, por exemplo, em 97, 98, era lá que eu encontrava o disco do megafone. Não me lembro noutras lojas maiores, até antes da FNAC vir para Portugal, eu não me lembro de ver o megafone, não estou a dizer que não, eu não me recordo. Mas não era fácil, a não ser de quem conhecesse muito bem o circuito, não era fácil também ter acesso a essa música. E depois há um outro momento que eu também me recordo, que é ver o vídeo do Aboio no Sol Música. E o Sol Música tinha alguma influência, porque eu vou dar um exemplo, mas para se perceber como a dimensão da comunicação às vezes a esse nível era importante, que é, eu lembro-me de andar no secundário, em Almada, de onde eu sou, e havia uma série de pessoas de repente repararam no Sam da Kid, portanto estamos a falar de 2001 no início, por causa do Não Percebes, o vídeo passava no Sol Música. Portanto o Aboio passar na rádio, sim, mas o vídeo passar no Sol Música, daquilo de repente faz chegar a mais algumas pessoas. Eu lembro-me do Aboio nós utilizarmos na Antena 3, porque na altura fazíamos uma iniciativa mensal que se chamava Quinta dos Portugueses, onde íamos uma vez por mês, íamos por uma localidade com uma série de bandas tocar gratuitamente lá para aquele público. E então todos os meses tínhamos que fazer um spot. E aquele foi, não é que é aquela capital a terra de Jorge Lima Barreto, Vinhais. Acho que foi o de Vinhais. Fomos a Vinhais e então o disco tinha acabado de sair e era preciso fazer o spot de promoção à Quinta dos Portugueses ao vivo em Vinhais. E eu é que levava muitas vezes ao sonoplasta para produzirem o spot, o texto, alguém fazia a locução, etc. E então o texto começa, o spot começa com eu sozinho com a minha boca. E então, ao chegar a Vinhais, aquilo eu acho que foi das poucas vezes em que realmente um spot promoveu a sério, um pouco por utilizarmos o Aboio. Vamos ouvir o último som, então retirado dessa entrevista que eu não sou capaz de localizar no tempo, calculo que tenha sido. Foi do segundo disco, 98, 99, onde depois de falarmos aqui da importância da ideia, do tropeção que houve nesse disco do Giacometti na Feira da Ladra, há pouco essa Terra de Ninguém, onde o João estava, vamos ver o que é que ele tem para nos dizer agora. Independentemente das programações e dos elementos que tu usas, ou seja, essas programações e esses elementos de alguma forma encaixarem. Nós estamos a falar de um universo que já não existe, um universo da música tradicional, esta atitude das pessoas cantarem por questões da própria vida, por questões de trabalho, por questões religiosas, isto já se perdeu. Portanto, o que se está a tentar é recriar um universo, e eu, para recriar esse universo a partir de dois elementos, tentei escolher do lado das programações, do lado musical, as coisas mais rudes, como um cheiro a terra, as coisas que fossem mais primitivas, porque naturalmente seriam as mais fáceis, pelo menos as mais fáceis de encaixar e que faria mais sentido encaixar. Por outro lado, depois, neste segundo disco já comecei a notar uma coisa, que é assim, as próprias canções tradicionais têm graduações. Há canções mais primitivas e há canções já mais elaboradas. E então o que se tentou foi também equilibrar esse lado. Dá-me um exemplo de uma que esteja aqui no megafone em que... Por exemplo, o Aleluia. O Aleluia, Aleluia já é uma canção que já... Quer dizer, sendo uma canção tradicional, já tem um grau de elaboração, ainda com um grau de elaboração natural. As pessoas não pensam que estão a cantar esta escala ou aquela, mas tem. E então, aí é uma canção que, no meu ponto de vista, já permitiu uma abordagem do ponto de vista musical, da minha parte, um bocadinho mais complexa. Nas canções mais primitivas, e por exemplo temos o caso da Maçadela do Linho, que é uma canção muito primitiva, tentar realçar esse lado. Havia um aprofundamento, não é? Um estudo. E há uma coisa que eu gosto aqui, que é o lado ético. Isto é, eu não sou do trad, não é? Eu não sou um músico tradicional. Sou um músico urbano que vai criar uma nova personalidade com isto. Esse lado ético presente na obra é uma marca que eu acho muito forte. Tu repara, o João vem dos Clash, não é? Vem dos Ramones, vem dos AC/DC, vem de um lado anglo-saxónico brutal, os David Bowie. Vem desta indústria toda em que junta o artesanato. Portanto, isto é uma indústria com o artesanato. E
e, a meu ver, é recuperar aqui um património completamente distinto na altura. Nós não tínhamos nada, e ele vai recuperar isto tudo e faz aqui uma nova urbanização, chamemos-lhe assim. Um novo conceito de vivência. Uma aldeia em que, olha o que está a acontecer agora, o pessoal da cidade está aí para o lado rural. Para o campo. E para o campo, como diz a Helena D'Água. Exatamente, portanto está aqui esta mistura toda. E ele consegue. Tu és de outra geração, David. Há 30 anos, também, ao que parece, e seguindo aqui as ideias do João, quase que havia um país por descobrir, não é? Para um rapaz que vivia a 20 km de Lisboa, não é? Lisboa fazia parte da vida dele. O João começa em Tires, depois vocês viviam em Quinta do Anjo. No outro lado. Achas que hoje ainda existem segredos por revelar? Existem sempre. Mas acho que há uma reconciliação com o país, com a identidade, com a memória, que é um processo em curso, é um processo revolucionário em curso. Não sei se alguma vez será um processo definitivo, não me parece que seja, nem sei se há esses limites, duvido muito, mas acho que hoje a relação com essa memória, com esse legado, com essa matéria-prima é completamente diferente, e vemos isso por uma série de pessoas que o fazem de maneiras muito diferentes. Eu acho que neste momento a Ana Lua Caiano e os Bandua, a meu ver, são quem está mais próximo desse processo do João, e há uma coisa que também é importante, a tecnologia, claro que sim, o João reconstruía esta música com a tecnologia disponível, mas eu acho que o que define depois é a forma, a humanidade que ele põe, ou seja, é a máquina sim, mas é a mão que faz a diferença sobre a máquina. E hoje que se fala tanto de inteligência artificial e chat GPT e todas as respostas automáticas que podemos ter, precisamente o que eu gosto é de sentir que sim, que se sentem as máquinas, as caixas de leite, mas é a forma como ele trabalha isso. E tu falaste de um termo que eu acho que é fundamental, que é ética. E deixa-me pegar num exemplo exterior que mostra bem, por um lado, como é que nós estávamos em relação ao exterior em 1999, e por outro, quão avançada era a visão do João, que é o Play do Moby, é um álbum que sai em 1999, o processo é muito semelhante. Aquilo é um Moby a pegar nas recolhas dos afro-americanos, dos negros que apanhavam arroz no delta do Mississippi, e a pôr uns beats básicos, minimais, e até na altura isso deu uma grande polémica porque ele basicamente não acreditou nada. Portanto, havia muita gente que ouvia aquilo, ainda por cima o disco até foi um disco que tem uma história curiosa, porque ele demora a arrancar, de repente começamos a ser invadidos com anúncios, não sei se lembram disso, anúncios com as canções do Moby, o Why Does My Heart Feel So Bad, por exemplo, e aquilo, as pessoas achavam que aquilo de facto tinham sido vozes gravadas por ele. Portanto, até do ponto de vista ético, o João estava completamente à frente. Acho que felizmente hoje nós temos essa relação mudou bastante, e o que eu também acho que é muito bonito ao mesmo tempo ver a presciência de alguém como o João, que teve essa visão num tempo em que isso de facto era mais difícil, mas como eu dizia há pouco, eu acho que essa resistência também o alimentava e fazia parte da própria ética, da própria postura dele, que, voltando mais uma vez ao início, que era uma postura punk, porque era precisamente... Podes fugir do punk, mas o punk não foge de ti, não é? Fazer porque queria. Qual a razão que vocês encontram para, no fundo, só os millennials é que voltam e dão força a esta ideia? Ana Lua Caiano, Bandua, podemos ir para outras pessoas que não metem máquinas, mas que realmente se aproximam de um modo muito ético da música tradicional, até na instrumentação que agarram, não é? Fazem música com o B Fachada, a Maria Reis, a Amy Curl, neste seu novo disco, há muita eletrónica, e há alguém que eu acho que está muito perto, isto é, ele está a ser tão disruptivo com a música do seu país, como o João foi com a nossa, que é o Seguro Fichado. O Seguro Fichado também faz isso com a música de Cabo Verde. É realmente de um risco total e de uma experiência total. E de um lado punk visceral que se nota em muito do que aqui está. Mas qual a razão, no fundo, para até estarmos a dar mais valor hoje do que se calhar demos? Na altura espantámos e hoje dizemos, uau, ele descobriu um caminho, mas por
por ser realmente os millennials a colocarem isso e a fazerem disso a sua obra criativa? Olha, eu na minha escola, onde eu dou aulas, há pessoas que acham que isso é um efeito da pandemia. Ou seja, que nós tivemos que nos virar para dentro. Eu não concordo com essa ideia. E, aliás, tu já tocaste aí no nome que, para mim, demonstra que isso, ao mesmo tempo, também tem sido um processo que tem vindo a acontecer em períodos diferentes e com ferramentas diferentes e, naturalmente, com linguagens diferentes e vivências diferentes, que é o B Fachada. Se nós pensarmos o que aconteceu há 15 anos, na geração que nos deu os de Olinda, os Virgem Suta, os Diabo na Cruz, os Orquestrada, o B Fachada, Samuel Lúria, pelo menos os primeiros que eu disse têm essa aproximação clara e declarada à tradição. Isso já tinha acontecido. A diferença é que, se calhar, se nós olharmos para esses, não temos ainda o efeito da tecnologia. No B Fachada já temos um pouco, pelo menos, daqueles sintetizadores. Um bocadinho como alguns músicos africanos do Ghana, como o Atakak, e assim, essa música de baile feita com sintetizadores. O B Fachada, a determinada altura, fez isso. Eu acho que a grande diferença hoje tem a ver precisamente com a utilização das máquinas e com a tecnologia, não apenas como processo criativo, mas como processo de comunicação. E isso eu acho que faz toda a diferença. Porquê é que isso aconteceu nos últimos anos? Eu acho que, por vezes, há figuras que são... Não querendo centrar demasiado a coisa em este ou aquele artista, mas eu acho que há figuras que são determinantes nisso e, às vezes, de repente, há muros que têm que cair. E quando eu penso em alguém como o Conan Osiris, eu acho que ele teve um papel, não sei se é dizer fundamental, mas que teve um papel importante, e de repente, a seguir ao Conan Osiris, eu acho que há ali há um muro que começa a cair. Porque é depois do Conan, algumas pessoas já o faziam antes, o próprio Pedro Mafama. O Pedro Mafama tem um SoundCloud 2014 que se chama Novos Fados. Já havia uma ideia de pegar na tradição, mas... Cá em Portugal, a seguir ao Conan Osiris, há um efeito. Há coisas que não acontecem só aqui, não é? Era isso que eu ia dizer a seguir. O efeito universal da Rosalia, por exemplo. Também, é? sim. E acho que eu tenho falado com algumas pessoas, por exemplo, com a Ana Lua Caiano e com a Amy Curl, falei recentemente sobre isso, que depois há aqui uma questão cultural, política, podemos tratá-la assim, que é, há uma normalização na música pop. Ou seja, a hegemonia anglo-saxónica, foi a norma nos últimos... Pensando em Portugal, não é? Foi a norma bem, antes do 25 de Abril, não é? Mas pensando nos últimos, sei lá, 40, 50 anos, foi aquilo que sempre se ouviu mais. Ainda hoje é. E de repente há um olhar para dentro que tem uma série de epicentros. Brasil, o universo latino, naturalmente a relação com Espanha. Rosalia é uma figura incontornável. Eu acho que ela tem... um bocadinho uma importância comparável à da Björk, na década de 90, essa ideia de estreitar ligações entre qualquer coisa que é experimental desse ponto de vista mais étnico, portanto traz culturalmente uma diferença para um universo mais pop, porque alguns dos nomes que eu falei têm essa ligação. O próprio Conan Osiris, ele é pop, não é? Mas ele consegue trazer aquilo que está... aquilo que é exterior à pop para dentro da pop. E isso é importante também para quem está mais próximo enfim, dessa ideia de canção mais tradicional não no sentido étnico, mas canção mais formal, para compreender mundos que são exteriores. Há aqui quase que um vai-vem. Mas, como dizia, eu acho que há uma mudança nos centros culturais da pop. O Brasil, fundamental. África, o universo do afropop. E com Portugal eu acho que tem acontecido também isso. O que eu acho que nós ainda não conseguimos, mas oxalá seja possível, é fazermos um bocadinho o percurso inverso, que é exportarmos a nossa identidade, que isso, acho que ainda é um caminho que é um bocadinho... isso leva ao seu tempo. Portugal é um país pequeno, tem pouca influência política. Eu acho que isso tem a ver com o preconceito em si. Sim, claro. Houve muito preconceito. Claro. E tu hoje em dia, os músicos e a nossa própria sociedade está a ganhar vergonha na cara, e ainda bem, que é, bora fazer acontecer coisas, não interessa se tu gostas ou se não gostas. Eu estou a gostar, estou a acrescentar, e isto apetece-me fazer. Então, tenho todos os meios para o poder fazer, então bora fazer. E o que é bom, às vezes, até reparar no exagero, porque às vezes falta ética, não é? Porque o João não pensou, há aqui um vazio de mercado. e hoje há aqui um espaço no mercado que, se calhar, se eu puser... Sim, mas isso normalmente fica só nesse espaço. Pois, também cai 2 anos depois. Sim.
o interesse é outro. Estejam à vontade para testemunharem, não necessariamente fazerem perguntas, mas para testemunharem o que quiserem. Muita malta que... Sim. Eu acho que este micro... está ali um. Eu vou já começar porque, entretanto, depois tenho que sair, que vou para o meu ensaio do coro, e então depois tenho que sair. Há aqui vocês falaram a dada altura que o João, nos primeiros discos, nem sequer falava muito da autoria, não aparecia muito o nome dele. Isso depois é uma coisa que se repete um bocadinho na poesia que ele escreve para a Naifa, certo? Com o início dos poemas e tal. Tu achas que isso era um bocadinho timidez ou era mesmo porque, na verdade, na música, na cultura tradicional, existe muito esta coisa do criador anónimo, que em alguns casos não é assim tão anónimo, pronto. Nos ranchos folclóricos, por exemplo, às vezes existia a ideia do coreógrafo, mas ele nunca é... Quer dizer, pronto, não existe ali a assinatura havia uma pessoa que tinha mais jeito para aquilo e fazia, mas depois não. Na cultura popular existe essa coisa da não-autoria. E tu achas que isso, de alguma forma, influenciou o João ou foi mais por acaso, por timidez? João tinha um sentido de humor único, raro. Nunca conheci nada do género. Ele, quando cria a Naifa vai buscar poemas de poetas contemporâneos, ok? Ele, na sua parte, no quarto disco, agora não quero... Foi no quarto disco... No terceiro disco, peço desculpa, a Naifa tem 5, 2... No terceiro disco, no último disco da Naifa, que ele fez, que ele gravou, ele apresenta à própria banda as letras e diz que é de uma rapariga que vive em Espanha e que percebe perfeitamente todo o contexto da Naifa. E o que é que vocês acham se eu vou escrevendo estas letras e vou-vos enviando? E o João apresenta esta ideia ao Luís Varatojo, à Maria Antónia, esta ideia, precisamente. E eles disseram, então bora lá, bora essa rapariga, mas quem é ela? E não sei quando. É uma Maria Rodrigues Teixeira. E assim foi. A Maria Rodrigues Teixeira escreve as letras todas do terceiro álbum, 3 minutos antes da maré encher. Só na altura, depois de ele ter morrido, acho que só eu é que sabia, acho que mesmo mais ninguém sabia, que essa rapariga espanhola era ele. E o nome Maria Rodrigues Teixeira era o da avó. A avó era conhecida como Maria Aguardela. E ele foi buscar aqueles nomes do meio, desconstruiu e criou essa personagem. Ele divertia-se com isto. Estava-lhe um gozo tremendo. Não era a história do ser reconhecido ou não, ok? Para ele era ótimo. Ainda por cima estavam a aceitar aquelas letras. Isto é a minha perspectiva, atenção. Eu detesto estar a falar por alguém que já não está cá, mas isto era a minha perspectiva. E aí estava-lhe um gozo incrível, em que o Luís Varatojo e a Mitó, na altura, nem se questionaram nem nada, não é? Porque se calhar se fosse um dos elementos da banda, espera lá, o conceito não era bem este, não é? O conceito é ir buscar poemas de poetas, não tu escreves, mas não, calma lá. E de repente ele faz isto. Fala, Alexandre. Chegámos a marcar encontros com essa senhora. Nunca apareceu. Recebíamos mails a justificar uma impossibilidade de estar presente. Isto foi assim, há 2 anos nisto. Exatamente. Só soubemos depois da morte. Sim, e eu, que vivia com o João, ok? Ele dá-me sinais, e eu não percebia nada, e até que um dia ele diz-me mesmo, Maria Rodrigues Teixeira, Sandra. E eu, Maria Rodrigues Teixeira o quê? A miúda? E ele, Maria Rodrigues Teixeira a Guardela. E eu... E eu assim, desculpa mesmo. Longe completamente, porque bebi daquilo também. E ele disse, mas eu só te peço é que não digas a ninguém, isto é só mesmo agora aqui impropriada e tudo mais.
Portanto, ele tinha este prazer. Isto era lindo. Ele tinha isto no dia-a-dia das coisas. Porque ele sentia prazer em que as coisas surgissem, em que ele fizesse acontecer determinada coisa. E era o quanto bastava. Depois, se houvesse pessoas a aderir àquilo e poder partilhar, fantástico. Se não houvesse, estava tudo bem. Vamos aproveitar, já que o Alexandre falou, Alexandre Nobre É isso que eu ia dizer aqui também. é o responsável. Olha, deixa-me só introduzir então aqui, deixa-me fazer aqui mais qualquer coisinha a isto. O João Aguardela, como vocês viram nos 4 discos, não aparece, só aparece o nome de João Aguardela. Não há uma foto, não há rigorosamente nada sobre o João. Eu vinguei-me. Quando houve este convite da parte do Henrique, e tenho que lhe agradecer, e quero-lhe agradecer muito, a coragem que houve de convidar Megafone para um projeto como este. Coragem, sim, Henrique, porque tu tens muita oferta hoje em dia. Tens muita oferta. Para tu ires buscar Megafone é preciso ter muita coragem hoje em dia. Porque é uma coisa que tu provavelmente não vais buscar assim tanto dinheiro, é um nichozinho, portanto, não é para tu teres aqui uma grande audiência. Não é. Isto é uma coisa muito específica. Todas as pessoas que estão aqui são muito específicas mesmo. E isto define muito o João, aquilo que era o João também. Moral da história, vinguei-me, tive este poder em mim. Isto é terrível quando as pessoas podem ter poder. E telefonei ao Alexandre, que é fotógrafo, fotografou o João como ninguém e fez uma ultimação do João, Gerinaldo, obrigado. É um personagem que aparece. Sim, e faz esta sessão de fotografias numa casa completamente abandonada, toda em obras e tudo mais, e eu, o Alexandre e o João tiramos fotografias nessa casa, e foi a última sessão de fotografias do João. Para fazer este disco eu disse, não, a cara do João vai ter que aparecer, e só vai aparecer a cara do João, eu não vou pôr boneco nenhum, não vou buscar megafone, capa nenhuma, não vou fazer rigorosamente nada. Ele é o autor, e de uma vez por todas as pessoas vão ter que saber a cara do autor. É esta. Esta era o João, que fumava os cigarros até lhe queimarem a porcaria dos dedos, não é? Desde que acordasse até se deitasse. E pronto, e está aqui a sessão toda. E obrigada, Alexandre, por teres entrado nisto também, assim. Eu é que agradeço. Mas já agora Não, eu é que agradeço. gostava só de contar ou de corrigir um pormenor interessante dessa sessão. Isso foi uma sessão que não era para haver. A Sandra trabalhava comigo, na altura não queria nada com a música, dava muita assistência nas minhas sessões de fotografia. Eu dividia o meu estúdio com a Naifa e por baixo, no resto do chão do meu estúdio, havia uma casa de voluta. Eu tinha a chave desse apartamento, que entretanto era de uma senhora de idade que faleceu, e nesse dia eu levei a chave, o prédio era da minha ex-mulher, e disse, vamos lá ver como é que aquilo está. Eu e a Sandra, o João quis vir connosco. O João era uma pessoa que não gostava de ser fotografado, embora fosse extremamente fotogénico, não é? Eu via-me aflito quando havia sessões, mesmo para discos da Naifa e outros trabalhos, que ele era sempre o mínimo. E naquele dia entramos no apartamento como estava e o João quis fazer fotografias ali. Eu disse à Sandra, vai buscar rápido uma cabeça de luz e pronto, e fizemos isto. Foi espontâneo, ele está como estava, vestido, naquele dia, e foi com a casa, sem mexermos na casa, com os elementos que lá havia, e fizemos um trabalho fabuloso, e de qual eu me orgulho muito, e hoje mais ainda. É um excelente presente para o João e para a Sandra. Já agora aproveito a minha história. A primeira vez que vi o João foi num concerto clássico, um concerto assim dos maiores concertos que eu vi até hoje, concerto dos Chutes e Pontapés, no Rock Rendezvous, a 31 de julho de 86. Eu sei a data porque depois foi feito um disco ao vivo com esse concerto, e eu fui cedo para o espetáculo para poder, nem gostava muito, mas Chutes eu queria ver na primeira fila. E no Rock Rendezvous o palco era assim, era uma coisa muito baixa, e as pessoas estavam, o público começava logo ali, era meio metro de distância. E eu fiquei num lado esquerdo, encostado ao palco, mesmo ali à frente, com o alinhamento, eu via o alinhamento do João Cabeleira, do guitarrista. E
pronto, começa o concerto, pessoal êxtase, tudo a cantar, aquela coisa toda a gente a fazer o seu apreço pela banda e algures há uma pessoa que diz assim, pá, vê lá qual é a próxima canção. E eu olho para trás, há um tipo bonito, com uma grande popa loura, assim, e eu assim, o Na América, ei, grande canção, pá, essa grande malha. Pá, e eu fiquei com a cara, pois mais, ei, agora qual é que é? Pronto, reconheci. Mais tarde, portanto, eu nunca vi os Sitiados ao vivo no Rock Rendezvous, e mais tarde, eu não sei se a primeira vez que o vejo é ou é em cima do palco, se é já na televisão. Assim, o gajo dos chutes. Era o João Agordela que estava atrás de mim nesse espetáculo. Deixa-me só fazer um parênteses também, Henrique. Um dos melhores, e tu há bocado estavas-me a perguntar também de espetáculos do Megafone, um dos melhores espetáculos de Megafone, em que ele estava sozinho, foi no Palco 6, Parque das Nações, da Expo. Sim, no pós-Expo. Produzido por ti na altura, e até hoje está no meu top 5 de espetáculos do mundo, de todas as bandas que já vi. Independentemente de viver com ele ou não, a coragem que foi preciso de pôr um gajo sozinho na altura, não é? Com um palco de 3 degraus, ele começa em cima, lembras-te? Só com máquinas a projetar estes sons de eletrónicos. Depois vai para o segundo degrau. Pá, é preciso uma coragem do caraças, com a eletrónica toda e com a acústica. E depois passa para o outro degrau, só com a acústica e com a voz. Foi ali o ciclo todo. Aquele espetáculo foi incrível. E depois, com uma projeção que só tinha 2 luzinhas, assim, em que ele era assim, e as projeções eram imensas. Gigantes. E aquilo fazia um efeito incrível. Tu tens isso Não, gravado? eu não tenho. Pronto, infelizmente não tenho. Mas tenho memória que esse é um espetáculo onde, ou a primeira, não sei se, eu creio que até foi a primeira parte, de um grupo que se chamava Angra do Budismo, que era do Farinha Master, do Ocaso Épico, que infelizmente também já faleceu. Portanto, um espetáculo na mesma noite, 2 figuras, e atenção, o Farinha Master também era um desafiador. Não é? O Farinha Master é o grande inventor da música moderna saloia, que é o que aqui está, se calhar, da música moderna saloia. Por acaso, também é um bom adjetivo para o João, ele era também um provocador. E isto também, no fundo, é um bocadinho esse fruto dessa provocação. Ricardo, claro. O amante. Então, só uma provocação mesmo. Eu acho que é muito importante estarmos aqui e queria agradecer o vosso trabalho. O teu Henrique, o da Sandra, o do David, o do Luís, que está ali atrás, o do Alexandre, toda a gente. Mas é mais importante ainda por estarmos na FNAC. E também quero agradecer à FNAC que se associou a isto. Mas o Jorge Buco estava há um bocadinho ali a pescar-me o olho e não, acho que é a oportunidade para contarmos isto. Até porque os responsáveis já não estarão cá, que as empresas mudam de pessoas com alguma frequência hoje em dia. A FNAC recusou distribuir o megafone. Não é? Preciso dizer isso. O João veio aqui negociar com a FNAC e a FNAC recusou distribuir o megafone. Então o João teve uma ideia que foi pedir aos amigos, nos quais eu me incluía, e outras pessoas que estão aqui também o fizeram, para deixarmos discos na FNAC. Portanto, a FNAC não aceitava vender o disco e nós viemos trazer discos à FNAC. Não falamos foi com nenhum responsável nem com nenhum empregado. Fomos deixando discos nas prateleiras. E então aconteceu, eu assisti a um caso, porque fiquei lá algumas horas para ver se acontecia com alguém, e aconteceu, porque eu pus muitos na FNAC de Santa Catarina, no Porto, e as pessoas pegavam no disco, iam à caixa e o disco não existia. E depois iam ver se era alguma coisa que ainda estava por catalogar, mas não estava. Portanto, não tinha dado entrada no armazém, não estava catalogado, não podia ser vendido, não tinha preço, então a pessoa podia levar. Mas isso foi o princípio, porque depois a máquina já estava mais oleada e eu apanhei a conversa com ele, com um dos fulanos, a dizer: eu vou pôr na letra M e tu só pegas no CD e vais-te embora, não precisas de pagar, por causa dessa. Claro. E assim era, as pessoas iam ali ao M, música portuguesa, tiravas o CD de megafone e ias. Isto remete quase ao início dele, não é? Porque isto remete muito para o punk, isto é absolutamente punk, não é?
Isto é muito do it yourself, não é? Se as portas te fecham, fazes na mesma. Não é? Ele queria chegar era a música, não era? Ele queria pôr era a música Era a só todo isto. lado. Depois também tenho que agradecer neste trabalho ao Luís Rodrigues, ao Pix, que para além das fotografias todas do Alexandre, ele é que teve que organizar aqui as letras e esta parte toda gráfica e o design todo, e grandes serões que a gente passou a ver, sim. Não, isto não era para dizer. É comer pizzas. Já agora, conta lá esta história. Esta também é do Alexandre. É da mesma sessão. Já de mala feita, não é? Para subir a escadaria. A mala estava lá. Estava lá? Ah, é na mesma sessão? Sim. Esta é a fotografia interior. Também foi... Por acaso estávamos um bocado indecisos se a capa era essa ou esta, mas até estava a falar aqui há um bocadinho com... Isto é o João, e aquilo é mais um... É tipo aquele... É um miminho que está lá dentro, não é? Aquele recheio de bombom. Eu olho para esta foto, lembro-me de Tibete, uma coisa assim. Está aqui um calendário assim, de restaurante chinês, não é? Assim, uma coisa. Parece que alguém que está assim, as cores. Falta muito bonito esta também. Está muito bonito. Obrigada, Luís, por estas noitadas. Vamos para casa de barriga cheia. Vamos, sim senhora. Olha, e só queria dizer uma coisa mesmo, é que isto seja uma inspiração para todos nós, pá, e que sejamos nas nossas vidas, que a gente consiga ser também megafónicos, cada um à sua maneira, com a atitude de poder acrescentar as nossas próprias vidas, acrescentando também a do outro. Acho que era fixe. Obrigada.